Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio, mais um bate-papo super informal aqui do Collab Gov Summit. Hoje eu estou aqui com a nobre deputada estadual pelo Estado de São Paulo, pela Rede Sustentabilidade, nossa querida Marina Elô. E aí, Marina, primeiro seja muito bem-vinda, é um prazer estar contigo. A gente vai fazer um bate-papo muito informal, como a gente sempre faz aqui. Tem toda essa pompa, e parte da conversa da gente é sobre a pompa e a falta da pompa de ser deputada, de estar na política. Mas seja muito bem-vinda. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Muito obrigada, é um prazer super grande para mim estar aqui. Eu acompanho o trabalho do Collab desde o começo, acho fundamental. Uma das minhas grandes bandeiras na vida é aumentar a participação das pessoas na política. Acho que o Collab faz isso de uma forma muito prática e muito concreta na vida das pessoas, então tenho muito orgulho de ver o quanto vocês estão crescendo e é um prazer poder estar conversando com vocês. A gente estava conversando de 2016, o Collab já existia, o Collab já é velho de guerra, o Collab está há 11 anos nessa vida assim de... a gente é uma GovTech antes de existir esse termo chamado GovTech, a gente não sabia que era um GovTech, já era um GovTech. E a gente tinha um escritório, e aí teve um dia que veio um investidor da gente, amigo, e disse, não, tem uma candidata a vereadora que vocês precisam conhecer, Marina Elô, aí tu fosse lá no escritório e a gente se conheceu. Por que, Marina? Conta aí, assim, de onde veio essa história, por que tu começasse a entrar nessa da política, assim? Foi bem inesperada essa visita, como foi toda aquela campanha em 2016. Eu sempre gostei de discutir como a gente pensa os espaços em comum, como a gente pensa o coletivo, como a gente trabalha isso junto, desde o Grêmio, da escola. E isso me fez estudar administração pública na faculdade, mas eu queria trabalhar no terceiro setor. Achava que eu queria trabalhar em ONG, queria ser presidente de ONG, achava o máximo. Porque eu achava que era um caminho que poderia ter maior impacto para trabalhar pelo coletivo. Na verdade, eu nem conhecia nenhuma pessoa que já tivesse sido da política antes. Nada, zero. Ninguém na família, ele gosta do debate, ele tem isso em comum. Então, ninguém na família... Adoro o debate, a conversa, né? O tentar entender o que está ali. Mas a política nem passava na minha cabeça. Então, eu fui fazer administração pública por conta disso, do terceiro setor. Lá eu comecei a gostar muito de entender mais o impacto do governo, o impacto que tem de mudar, assim, realmente ponteiro de impacto na vida das pessoas, fazendo boas políticas públicas estruturantes no país. E isso começou a me chamar muita atenção, achei muito legal. Mas mesmo assim, naquele curso que eu fiz, não se falou de política, não se falou do caminho político. Então, a opção era prestar concurso público e trabalhar como técnico, pensar em consultorias da administração pública ou o terceiro setor ainda. E eu já tenho muita clareza que eu não tinha nenhuma referência, não tinham pessoas que não eram de famílias de político. Eu nem conhecia ninguém de sindicato, de nenhum partido, muito menos mulheres jovens na política. Ninguém me perguntava, você quer ser candidata? Então, eu nem pensei sobre isso. Mas em 2010 eu tive uma oportunidade que mudou minha vida, que era estudar sobre sustentabilidade. Eu fui buscando matérias assim na faculdade. E a gente foi para Belo Monte, foi para Altamira, e a gente tinha que dar um parecer sobre Belo Monte, sobre o financiamento bancário de Belo Monte. Era uma matéria profundo, com o apoio do Itaú e do Santander, e a gente tinha que entender sobre sistema financeiro, sistema elétrico, sobre a Amazônia e sobre aquela obra em si. E no fundo o que a gente aprendeu muito foi sobre política, tinha ali muitos elementos políticos para aquela obra acontecer. E aquilo mudou muito minha vida, tinha na certeza de que todas as pessoas que estão vivas hoje, todo mundo, tem um desafio em comum, que é pensar um novo modelo de desenvolvimento. Tem que dar conta da nossa profunda desigualdade, tem que dar conta da pobreza que ainda existe e muito, muito injusto. Mas tem que pensar um jeito que mantenha as florestas de pé, que mantenha a natureza e as condições de vida, no final de contas. Óbvio. Só que isso era 2010, era uma coisa ainda, um papo meio abraçar a árvore. Demais, né? Ninguém nem sabe o que era, né? Assim, Mas foi o ano que a Marina Silva foi candidata a presidente pela primeira vez, junto com o Guilherme Leal, pelo PV ali, que ninguém achava que era nada, e elas trouxeram uma proposta diferente para a política. Trouxeram uma proposta de experiência, de uma nova forma de fazer, de mostrar o caminho diferente, e numa campanha muito linda. É exatamente o que eu ia dizer, uma eleição muito linda, foi muito bonito aquilo. Muito, foi muito... Não mexeu nas alavancas que a gente vê hoje a política mexendo, que é o medo, o contra o outro, a desesperança. Era uma campanha que trouxe uma esperança mesmo. A minha viagem, nada a ver assim, desse assunto em si, mas 2010 é uma eleição ainda sem rede social. Sem rede social não. Existe Orkut, lembra do finado Orkut?
Mas o Orkut não tinha muito o que fazer, existia Twitter era um lugar de debate, mas não tinha gente no Twitter. E aí eu corto a gente pode entrar nas eleições de agora e tal, corto para os dias de hoje, como essas plataformas tecnológicas e os algoritmos têm puxado a gente para um extremo. Não existe mais o razoável, assim, não existe mais o debate, não existe, é só o algoritmo levando para os cantos, para as pontas. Todas as conversas, todas não, mas várias das conversas que a gente está tendo aqui, eu tento levar por esse lado, assim, porque as pessoas estão mais envolvidas com a política, porque pega no nervo das pessoas, então todo mundo hoje, né, tem algo a falar sobre a política, só que de uma forma muito radical, porque os algoritmos puxam a gente para a ponta e aí tem que deixar de ter o espaço para o razoável, né? Eu posso falar bastante sobre isso também, porque acho que é um problema grave que impacta muito a qualidade da política e o que é a política em si. Se vou voltar só para a Marina, daí eu conheci a Marina Silva, achei ela ao máximo. Naquele momento, eu se colocando naquela campanha, comecei a acompanhar, participei de alguma forma. Fui no meu primeiro evento político na vida, que é o seu evento com a Marina Silva, após eleições aqui em São Paulo, cheguei toda feliz, e foi o evento que ela falou que ela estava se desfilhando, e eu fui pronta para me filiar ao PV, e ela foi o evento que ela contou que ela estava se desfilhando da PV, e que estava saindo, e ela me lembra, e eu fiquei meio, bom, e agora? E foi aquele movimento que começou a criar a rede de sustentabilidade, eu comecei a acompanhar, ver um pouco quem eram as pessoas, ajudei a pegar um pouco de assinatura, e foi isso que foi me trazendo para a política, dentro desse espaço de admiração mesmo, de experiência. Acho que é um movimento de experiência que me traz para a política. Daí continuo lá, entro na RAPS. A RAPS nasce ali, pós-eleição, né? Entro logo após a eleição, eu não entro na primeira turma, eu ainda trabalhava na Natura. Porque depois da faculdade eu fui trabalhar na Natura, fiquei quase 9 anos lá. Também tudo a ver com isso, né? Acho que trabalhava numa empresa brasileira, com sustentabilidade. Marina, com a Guilherme Leal, você estava ali, né? Tá, sempre ali. Para quem não sabe, Guilherme Leal foi candidato a vice-presidente de Marina. Guilherme Leal, um dos fundadores da Natura, né? Exato. E um dia o Guilherme Leal chegou para uma conversa com os trainees e trouxe uns papeizinhos. Tô empolgado com isso daqui. E deixou lá uns papeizinhos da RAPS, eu peguei isso e falei, nossa, eu quero participar disso. Me inscrevi, passei e entrei na RAPS em 2016. Jovem RAPS. Jovem RAPS. Que era um dos programas que tinha. Tinha líder RAPS para quem ia se candidatar, jovem para quem achava legal um dia pensar sobre isso, e empreendedor RAPS. Você. Sou eu. Entrei em 2017, eu acho. Eu sou turma 2017. Eu era 2016. Ali, naquela parede ali, cadê? Em algum lugar ali. Dentro de alguma daquelas garrafas ali, tem RAPS ali em cima. Tem Recife ali, grandão. Aí tem o Igov, embaixo tem RAPS, tá vendo? É muito legal. Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Foi muito importante na minha trajetória, porque foi ali que eu conheci muita gente que já estava fazendo, que também não tinha família na política, que também não era de partido tradicional, mas que estava sendo candidato. O Caio Amado em São Vicente tinha sido candidato a vereador, um monte de gente ali. Hoje prefeito reeleito com 80 e não sei quantos por cento, maior vitória, aquelas coisas, né? E foi muito legal. E daí eu queria trabalhar numa campanha, para ter experiência, porque né, eu nem conhecia ninguém. Só que eu queria que fosse de mulher, jovem, e falasse de sustentabilidade. Eita! Daí eu não achei ninguém. Eita! Daí uma amiga minha falou pra mim, você é mulher, jovem, gosta de sustentabilidade, por que não você? E essa pergunta foi... Eu falei, como assim eu? Eu nem sei nada, não sei nem como começa uma campanha. A gente também não, mas a gente te ajuda, a gente vai criando as coisas. Chamei uns amigos em casa, a gente abriu os móveis, pôs uns post-its na parede e começou a fazer. Daí que eu decidi ser candidata a vereadora em 2016, todo mundo falando que eu era muito louca, que não queria dar certo, que não era assim que ninguém entrava na política, achando, que fofinha ela, né? A rede existe? A rede existe, 2016 já, né? É a primeira eleição da rede, então nem eu sabia o que estava fazendo, nem ninguém do partido. Ninguém sabia, não tinha nem ajuda de nada. Não tinha ajuda, mas também não tinha quem atrapalhasse, talvez, né? Tinha, sempre tem, né? Sempre tem de todos os lados. E o fato é que a gente não sabia mesmo. Eu não sabia nem calcular direito o quociente eleitoral. Hoje eu sei, olhando para trás, que aquela chapa não tinha a menor chance de eleger. Mas ainda bem, né? Ainda bem que você não sabia. Ainda bem que eu não sabia. Ainda bem que não hoje eu tenho certeza disso, que você não precisa saber tudo e dominar tudo para construir, para dar um passo. Porque o próprio caminhar te dá as condições para você chegar aonde você quer estar. E isso foi muito importante, não saber naquele momento. Eu, de fato, não fui eleita porque eu tive voto suficiente. A rede não fez o quociente eleitoral, porque eu não sabia fazer a conta. Mas permitiu que 2 anos depois eu me tornasse deputada estadual, eleita aqui em São Paulo, e daí construindo essa trajetória para estar aqui hoje. É doideira. Eu me lembro da eleição, eu já morava em São Paulo. Eu vim para São Paulo em 2014.
2014, ali era 2016. E é engraçado, eu tinha feito campanha, eu fiz campanha em 2008, 2010, 2012. Foram as 3 ali, depois nasceu o Colab, não fiz mais campanha, porque eu acho que não pode fazer as duas coisas, né? Mas aí quando tu fosse eleito em 2016, é um quê de esperança, é muito doido. 2018, assim. Né? Ou 2018. E aí como é que é entrar... Não é só não entrar na Câmara, mas como é que é entrar na LESP, assim, continuando sendo jovem, mulher, falando de sustentabilidade num mundo extremamente cruel nesse sentido, obviamente, né? Acho que o que foi mais impactante é que tinha 2 elementos. Um que você trouxe, que é o que a gente tem vivido, está vivendo em 2018, acho que foi a primeira eleição que foi muito significativo, é essa polarização exacerbada patrocinada pela necessidade de likes nas redes sociais. Que distorce muito do que é a política, né? Eu acredito muito que a política é esse lugar em que as divergências são naturais. As divergências fazem parte da sociedade. Faz parte a gente pensar diferente. Só que na política a gente deveria encontrar essas diferenças para construir soluções comuns. E o que as redes sociais fazem, que pelo sistema de engajamento, que quanto mais conflito, mais você engaja, mais você cresce, ampliar essas diferenças e diminuir as chances de construir. Então a gente tinha lá vários candidatos, deputados mega bolsonaristas, o pessoal que queriam o embate. E isso foi um dos primeiros baques que a gente teve, assim, essa dificuldade entre realmente o que era para rede social e a gente via, saía do plenário, conversavam normal, se abraçavam, davam risada, mas precisavam desse embate para as redes sociais para existir, o que dificultava a gente avançar em projetos bons para todo mundo. E o segundo grande impacto é a política tradicional, da forma que ela é super instituída e que daí você tem quantos prefeitos você tem, quantos vereadores você tem, quem que te trouxe até aqui, você é situação ou oposição. E daí eu cheguei lá, sem nenhum prefeito me elegendo, sem nenhum vereador, me colocando como independente. Daí deu um bug geral, né? Não existe isso, né? A oposição falava assim, você é situação. Não, a gente não quer você falar com o governador, você conversa com eles, você não é com a gente. E o governador falava, não, mas você volta com o PT, volta com a oposição, você não me chamava para conversa com a bancada. Daí eu fiquei nesse momento um pouco no limbo, não era nenhum nem outro, mas a gente foi consistente, negociando cada tema, conversando cada projeto de lei, sem pedir nenhum cargo, sem pedir negociar nem emenda voluntária, nada, mas realmente fazendo um trabalho muito técnico e a gente foi ganhando uma relevância e uma legitimidade que no final a oposição falava assim, não, vem cá, me ajuda aqui isso com a situação, fala isso com o governador, faz essa ponte e o governo falava, não, vê lá com a oposição, se a gente consegue negociar isso. Ficava como um grande mediador. E a gente conseguiu criar uma ponte que eu acho que foi bem importante. Quantas pessoas, Marina, tipo, dentro da LESP, quantas pessoas com cargo nesse meio de caminho? Era só tu ou tu tinha um certo grupinho ali, vocês conseguiram montar um certo grupinho que ficava nesse meio de caminho? Bem no começo ali, fiquei bem perdida mesmo, porque essa lógica de situação-oposição, ela era tão firme, tão arraigada, que era difícil as pessoas não se verem nisso, até porque tinham cargos envolvidos, emendas envolvidas, as pessoas queriam estar nessas caixinhas. Mas com o tempo, acho que a gente foi criando ali um grupinho de pessoas, de deputados, que estavam a fim de discutir cada um dos textos, que queriam fazer essa ponte, e a gente tem algum grupo de ressoar essa forma de fazer. Eu me lembro que tem uma coisa que eu me lembro que tu fizesse, eu não lembro quando começou, e tem a ver com o Colab, por isso que chamou a atenção lá atrás, que tu fizesse emendas participativas, né? De onde veio, como é que tu fizesse, qual era a ideia, e eu sei que tu continua fazendo, né? Acho que com certeza essa mesma inspiração que o Colab ajudou a consolidar no imaginário da importância da participação na política. Eu tinha muita certeza disso. E quando você chega num espaço que hoje tem um grande problema, que são as emendas parlamentares, se eu tivesse o poder de mudar uma coisa na política hoje, eu acabaria com as emendas? Todas. Todas, porque eu acho que as impositivas queriam a validação de todas as outras negociações, negociatas que vêm por aí. Sim. É dinheiro público, distorce as competências, né? Então, tem vereador, tem deputado que fala, tô
fazendo uma escola para você, estou fazendo aqui, reformando o asfalto, estou te dando uma ambulância. É moeda de troca mesmo. É assim, moeda de né? troca mesmo com dinheiro público. É moeda de troca em moeda, né? Porque quando é moeda de troca da conversa, nada mais é do que política. Mas quando aí colocou o dinheiro no meio... É moeda de troca, na política desvirtuando os papéis e poderes do sistema legislativo, mais gerando venda de voto, né? Porque eu voto se você me liberar a emenda, e isso tudo nos mais republicanos dos casos, porque ainda é um super espaço de corrupção. Então, assim, é tudo ruim. E a gente tinha as emendas, e eu falava, bom, se eu devolver, isso vai vir só para ser distribuído para negociação com os outros deputados, então também não é isso que eu quero com dinheiro público. E a gente criou esse modelo de editais em que os projetos se inscrevem, as pessoas votam, e a partir dos critérios que a gente coloca, e as emendas são destinadas pela escolha das pessoas. E eu nem vejo quem é, nem vejo quem está na final, aí, né? para não criar nenhuma possibilidade de dúvida. Realmente é uma escolha da população e é dinheiro público. Eu acho muito legal, porque pelo menos traz também uma oportunidade para mais pessoas aprenderem como funciona o orçamento, como funciona emendas, como que é destinar dinheiro público. Mas a gente foi evoluindo com o tempo. A gente faz o edital online, que os projetos se inscrevem nas temáticas, distribui, daí é super legal. A gente teve mais de 100 mil votos no ano passado no edital, 100 mil pessoas participando. Mas a gente deixa um pouquinho de dinheiro, esse ano é 600 mil reais, para um evento presencial, porque é muito legal também. Sentir as pessoas, né? O que a gente faz é assim, a gente convida o governo do estado, então todas as secretarias, para quem quiser vir apresentar seu projeto para pedir dinheiro. As emendas hoje são um problema tão grande no Brasil que o executivo fica pedindo dinheiro para o legislativo para executar projetos. Então eles falam, todo mundo que tem um projeto que quisessem, então a Secretaria de Educação tem um projeto que quer ampliar a inclusão de autistas num serviço. A Secretaria de Assistência Social precisa de um carro a mais para atender numa região do Pontal. A Secretaria de Educação quer pensar uma forma de trazer mais tradução de Libras nas escolas. Cada um tem um projeto lá que precisa de orçamento. Daí eles vão lá e apresentam o seu projeto. E a gente dá para todos os participantes moedinhas de chocolate. E daí eles precisam se juntar com outros para priorizar um projeto. Não podem comer a moedinha. Só no final. Só depois que dá, mas todo mundo pode. E é legal, porque todos os projetos são importantes. No final, governar também é fazer escolhas. Eles falam, sempre falam, mas é muito difícil, a gente quer apoiar todos. Mas o dinheiro é limitado, você tem que fazer escolhas. Então é uma experiência muito concreta, assim, e muito divertida. E eu acredito que a participação na política ela tem que ser concreta, tem que dar em algo, ela tem que ser educativa e ela tem que ser divertida. Eu vou aproveitar esse momento para lhe dar. É o nosso patrocinador. Nosso patrocinador se chama Colab. E é só o que a gente tem mesmo. Mas são duas coisas, são dois livrinhos aqui. Esse aqui é um livro que a gente fez junto com o ONU Habitat sobre cidades sustentáveis. A gente tem desde 2018 uma consulta pública nacional que o cliente da gente é o ONU Habitat e a gente pergunta sobre... são 30 e tantas perguntas em várias verticais relacionadas à habitação. Basicamente é o DS11. E 10 mil pessoas mais ou menos respondem aleatoriamente do país inteiro. Isso se tornou um livro. Esse livro aqui, ele tem os resultados de várias cidades e tal, é bem legal. Aqui tem um pouco tem uma parte, que é um capítulo que é sobre gestão pública colaborativa, que é uma metodologia que a gente criou própria. Enfim, foi lançado lá na Assembleia Geral do ONU Habitat, lá em Nairobi. Foi bem legal, assim. Fica para tu. A gente acabou de fazer uma nova, junto inclusive com o ONU Habitat e o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, que a gente está imprimindo agora os livros e eles vão ser lançados e a gente vai dar para os novos prefeitos e novas prefeitas eleitas das cidades. Bem legal? Que legal, muito obrigada. Eu adoro ler sobre experiências do mundo, acho que é um jeito de a gente aprender bem prático. É legal ouvir sobre participação também. E isso aqui é um caderninho Colab. A ponte não é de concreto, não é de ferro, não é de cimento. A ponte é onde vai o meu pensamento. Isso é o trecho de uma música de Lenine. E a ponte é porque a gente olha o Colab sempre como uma ponte entre cidadão e governo. Então, tá aqui, ó, tem a ponte aqui atrás, tá vendo? Para tu fazer tuas anotações. Eu amo caderno sem nada, pauta, né? Obrigada, total. Eu adoro. Só papel, só para você anotar. Muito obrigada. Aí eu queria voltar ali para o papo a gente falando de emendas participativas e esse lado
da participação do cidadão na tomada de decisão. Tu estava falando, me vem uma viagem que até que ponto a participação deve ser direta na democracia, ou seja, até que ponto, vou pegar um exemplo de uma coisa que eu acho bem legal que foi feita, Gabriel Azevedo, lá em Belo Horizonte, enquanto vereador, os votos dele, ele compartilhava no aplicativo e a da decisão das pessoas era a decisão que ele acabava tomando. Ele virava, apesar de Gabriel ter uma Gabriel fala muito bem, e acabava, ele mesmo dizia que a grande, 90 e tantos, eu não lembro qual é o índice, mas 90 e tantos % das coisas que ele dizia que queria votar nisso aqui era o que as pessoas acabavam votando e ele seguia aquilo ali. Foram poucas as vezes que ele queria uma coisa, achava que o voto devia ser sim, e as pessoas disseram não e ele acabou votando não. Mas enfim, o caso de Gabriel eu acho que é um caso legal, emblemático assim, desse tipo de participação. Mas até que ponto tu acha que vai essa participação? Porque ao mesmo tempo, nós enquanto sociedade escolhemos, a gente elege as pessoas porque a gente escolhe pessoas que teoricamente são mais técnicas, ou a gente está falando de democracia representativa, né? E qual o balanço dessa democracia direta ou representativa? Assim? E eu não acho que tenha a resposta. Assim, tá? Minha curiosidade é contigo, o que é que tu acha? Eu gosto de pensar como uma direção. Para mim seria uma direção excelente se a gente conseguisse ampliar muito a participação direta. E já existe tecnologia para isso. O que a gente precisa é mudar conhecimento e cultura para de fato participação. O que o Gabriel fez era muito legal, mas eu acho que tem um risco muito grande de ser simplesmente hackeado por essa lógica polarizada que às vezes perde esse lugar importante da política de negociação para construção. Então, precisa ter esse intermediário entre a ideia e o resultado final pela mediação entre diferentes visões. E aí, para mim, é isso que a gente está lá na política fazendo. Eu estou lá negociando e tal, eu acho muito importante a gente proibir celular nas escolas. Mas eu acho que a gente precisa pensar aqui sobre essa história aqui, desse projeto de... Deixa eu dar uma exemplo. Esse projeto aqui sobre passaporte, sobre uma ponte, que é a prioridade do outro deputado. Então, a gente, tá bom, entendi que essa é a sua prioridade, essa é a minha prioridade, mas como é que a gente negocia para que a gente consiga colocar as duas coisas? Essa intermediação entre as diferenças é importante. E até no mesmo tema, acho que é importante ter proibir celular na escola, mas eu acho importante ter tecnologia assim, então como que a gente põe uma emenda aqui que o professor pode colocar? Então, quebrar a lógica, e esse é um papel importante da política, que eu acho que não dá para ser direto. Mas quando a gente chega no momento do sim ou não, daí eu acho que a gente tem muita possibilidade de participação e crescer essa possibilidade, a gente vai crescendo com mecanismos de trazer isso mais comum. Então, eu gosto muito de pensar como que a gente pode ter mais plebiscitos no Brasil, como a gente pode ter mais consultas públicas e como a gente pode ter opções maiores de realmente trazer as pessoas para participarem. Só que a participação só vai se concretizar quando ela for real. A pior coisa é você criar uma audiência pública para as pessoas irem lá e aquilo ali não dá em nada. E é só para... Dar o check ali de que aconteceu, e próximo critério para o negócio sair. Então, isso eu acho que é muito frustrante. Então, a participação ela tem que ser estimulada, desenvolvida, e a tecnologia é uma grande ferramenta para isso, para a gente ir crescendo em intenção, conhecimento e cultura de participação na sociedade. E eu gosto muito da direção ser cada vez mais uma participação direta, mas sempre entendendo que tem uma negociação, uma intermediação que tem valor na política. Eu não podia concordar mais, assim, eu tenho exatamente a mesma visão, assim. Legal do ponto de vista de experimentação, uma participação direta que seja nas votações, mas eu acho que, inclusive, o que se fala e a gente viveu nesses últimos bons anos aqui uma tentativa de quebra da política, né? Dizer que a política não importa, que a política não interessa, que qualquer um pode ser, que qualquer um é. Tudo existe o certo e o errado. E a coisa mais clara na política que não é preto ou branco, é só cinza, na verdade, né? Não pode ter o preto e branco, mas os algoritmos das redes sociais, das plataformas, eles levam a gente sempre ou a um preto ou a um branco, ou você é posição ou é oposição. E me dá medo mesmo. E ao mesmo tempo, eu acho que essa é uma das coisas que eu fico, assim, naquela coisa, não é nada a ver com Colab. Aí é Gustavo como um apaixonado por política, assim, né? Cada vez mais participação. Colab, aí eu falo diretamente, a gente busca isso o tempo inteiro, orçamento participativo, revisão do plano diretor e tal, mas a partir deste lugar onde a gente, enquanto sociedade, contratou
ou elegeu pessoas que estão focadas só naquilo, para estruturar tudo, dizer o que é possível ou não é possível, principalmente quando está fazendo... Vou pegar exemplo de orçamento participativo. Tem alguém que entende de orçamento público, que está dizendo, dá para fazer o parquinho, não sei das quantas, ou o campo de futebol. Ou então dá para fazer a UBS ou dá para fazer a escola. Um ou outro. Agora vem aqui me ajudar a escolher qual dos dois. Mas tecnicamente, financeiramente, cabe um ou outro. E aí a parte da participação, que é fundamental inclusive pelo controle social, né? Uma vez que Marina participa de uma decisão, ela não deixa mais para lá, né? Marina, uma coisa assim, vieram aqui, eu estava vendo, nada a ver, assim, mas eu estava vendo uma entrevista de João Campos, prefeito de Recife, né? Da minha querida cidade, maravilhosa cidade, e João, ele foi reformar um campo de futebol que é numa comunidade lá num bairro bem... E o campo, um campo de futebol é isso aqui, né? Esse retângulo. Eu vi isso. Tu viste que é meio troncho, e aí não, vamos fazer o projeto para deixar o campo, e a turma veio muito puta da vida, porque não, é para ele ser troncho mesmo. Aqui é torto, né, em São Paulo. É torto, mas troncho é mas muito troncho é muito mais legal, né? Muito mais legal. E o campo é troncho, no fim das contas escutou a população, é troncho, e eu acho que é isso, assim, a gente tem que achar o meio dessa história, né? Porque não dá para a pessoa do gabinete dizer, não, o campo de futebol ele não pode ser desse jeito, o campo de futebol tem que ser no retângulo, porque a FIFA estabeleceu que não sei o quê, quando a população quer outra coisa. Agora, ao mesmo tempo, já que você vai reformar, você vai reformar, você ouve a população e faz da melhor forma que aquela população vai querer, assim, né? Eu fico nessa viagem. Eu gosto muito de pensar e discutir sobre isso também, e acho que a gente está avançando no Brasil em alguns momentos e retrocedendo em outros, porque a gente tem uma população que é muito incrível. A gente teria a possibilidade de muitas outras formas de participação, mas precisa dessa criação de cultura, dessa pedagogia e dessa... Tem que ser divertido, tem que ser interessante, tem que ser realmente uma forma de participação que seja fácil para as pessoas. E a gente ainda tem, né, burocracias, protocolos. Aí, mais uma vez, que toda vez que eu vou falar, que eu vou mencionar alguma coisa de Colab, eu fico meio assim, porque parece que eu estou querendo vender Colab, mas não tem nada a ver com isso. Ao mesmo tempo, obviamente, que tudo que o Colab faz é o que eu acredito, então as coisas se batem muito bem, né? Mas assim, sei lá, vou pegar um exemplo. Quando esse livro aqui foi feito e a gente foi lançar lá em Nairobi, aí eu cheguei lá e eu tratava, assim, essa coisa da participação como uma coisa meio trivial e meio puto, né? Porque, mas as pessoas não querem participar desse jeito, sei lá. Principalmente as pessoas da África, que estavam na Assembleia. Gustavo, você tem ideia, não? Você está falando das pessoas participando, assim, a gente não tem democracia aqui. Aqui, se alguém resolver falar alguma coisa contra o governo, vai levar uma porrada do tamanho do mundo. É um privilégio. É um privilégio, a gente está aí. Ao mesmo tempo, é de onde nasce Colab, a história e vai remeter à Grécia Antiga, vai às ágoras, que naquela época eram os cidadãos, que naquela época eram considerados cidadãos, então só homem que tinha renda e tal, mas tirar isso, as pessoas estavam na ágora e estavam decidindo um futuro da polis ali, né, da cidade. Corta para os dias de hoje, a tecnologia realmente dá essa possibilidade. Então, eu sou a pessoa que pensa assim, o digital é muito incrível porque ele dá massa. Ao mesmo tempo, tem que ter o presencial para ter o debate, às vezes a profundidade que o digital não vai conseguir trazer esse debate todo, né? Mas, orçamento participativo, pronto, a tua emenda participativa, 100 mil pessoas, isso é uma loucura. Muito legal. Muito incrível, entendeu? Não, vamos na escola municipal, na quadra poliesportiva da escola municipal, ali não sei o quê, na terça-feira, às 3h30 da tarde, para definir a emenda. Não é das pessoas, a maioria da população não consegue estar lá, né? Tu fosse candidata a prefeita também, né? E essa experiência? Foi divertidíssimo, foi muito legal. A rede era a segunda eleição municipal da rede, né? Na primeira tinha sido candidata a vereadora, estava como deputada. A rede olhava o cenário e falava, a gente não quer apoiar nenhum desses candidatos que estão aí, e ninguém está falando de sustentabilidade, de cidades sustentáveis, de tecnologia, do que a gente entende que é adaptação climática, 2020, né? Menos gente ainda falava disso do que fala hoje. E a gente entende que isso tem que estar na pauta, então vamos criar uma candidatura porque a gente vai pressionar o tempo. Mas a gente não tinha dinheiro, não tinha nenhum tempo de televisão, não tinha vereadores eleitos. Então era uma candidatura que a gente se esforçou muito no plano de governo excelente. Eu tenho bastante orgulho do plano de governo que a gente apresentou. Acho que até hoje, 4 anos, ele continua atual, continua um bom plano de governo, uma boa base. E a gente pressionou
para que todas as outras candidaturas também tivessem que incluir em falar sobre sustentabilidade, falar sobre cidades sustentáveis e trazer propostas nesse campo. A gente trouxe isso em todos os debates, então acho que se cumpriu a proposta. Para mim foi bem interessante, foi divertida a experiência, porque não tinha peso. Completamente diferente, né? De legislativo, assim, na eleição do legislativo e executivo é outro mundo, né? Completamente diferente. A gente não estava jogando o jogo da eleição do executivo de verdade, que tem chances, a gente estava jogando um jogo de proposta e imagem, então eu tive muita oportunidade de aprender bastante, de me desenvolver, de conhecer muito São Paulo, sou apaixonada por essa cidade, então foi muito legal nesse sentido. Mas foi uma experiência com uma proposta fechada em si mesma, né? Que a gente sabia que não ia ter chance nenhuma de nem ir bem, nem pontuar bem, então a gente... Foi bom, foi divertido, acho que valeu a pena, a gente chegou nos nossos objetivos. Mas hoje eu seria de novo candidata só em alguma configuração com chance de ganhar. Que tem isso, né? Que também não... Essa ideia de que você vai conseguir do nada... Não, a política é exatamente isso. E essa política institucional é importante. É importante. Tipo, é importante. Você tem que... É perigoso. Quando consegue realmente do nada, tem alguma coisa errada. Tem muita coisa errada normalmente. Né? Vamos lá. Porque minimamente você tem que convencer o partido, você tem que convencer as pessoas que estão ao redor, você tem várias pessoas que têm esse mesmo interesse. Eu gosto sempre de colocar muito, assim, que é uma coisa muito, muito chata. É verdadeira pelo estereótipo criado, mas que as pessoas ruins estão na política, todo mundo que está na política é ruim. E eu sou daquela, tem gente boa, gente ruim em todo canto. Se for na farmácia, no posto, no supermercado, vai ter gente boa, vai ter gente ruim. Na política talvez tenha um pouco menos, talvez tenha um pouco mais, mas enfim, nada mais do que um reflexo da sociedade da gente, assim. E se você não conseguir agregar as pessoas nessa coisa básica que é o quem vai ser, quem vai deixar de ser, não faz tem sentido. que ter lastro, né? E daí, ou o lastro é politicamente construído em projetos, em grupos políticos, em tempo, em conhecimento daquela realidade, em partido, ou o lastro vem de fama, de outros lugares em que talvez não tenha a consistência política necessária para sustentar aquele projeto e tem elementos bem perigosos, que é o que a gente viveu na eleição em São Paulo esse ano, né? Então, eu acho que essa importância de entender. Eu acho tão normal. Super. Delícia de eleição. Tranquilo. Eu nem volto em São Paulo, eu volto em Recife ainda. Eu faço questão de pegar o avião e ir para Recife, sabia? Sabe, eu posso me ajudar. Elejo minha turma de lá. Apesar de que 10 anos de São Paulo, também esse era um marco meu. Com 10 anos de São Paulo eu vou mudar o título de eleitor e a minha próxima eleição que vai ter uma eleição para deputado estadual. E aí, o futuro? Aí, já estava eu dizendo aqui, para deputado estadual, mas é isso o futuro? Não sei. Não sabe, né? Longe demais, Acabamos né? de passar por uma eleição, não faz nem 2 vezes que está saindo, então acho que meu objetivo é ter mais 2 anos de mandato muito consistentes para a gente entregar tudo que a gente vem se propondo, melhorar aqui as referências na política, pensar formas de ampliar o nosso projeto, nosso grupo político e entender o que vai ser nas próximas eleições, mas sem esse peso de, tem que ser isso, tem que ser aquilo, porque eu acho que o Brasil vai mudar muito nos próximos 2 anos. Na verdade, o cenário político partidário que a gente tem, os partidos, estão passando por uma pressão que a gente construiu, né? A gente criou a cláusula de barreira para que a gente tivesse essa concentração partidária. Isso está acontecendo com muitas mudanças no campo de uma forma muito estruturante. Isso impacta os projetos políticos, porque é diferente você estar num projeto político, num partido com mais gente, com consistência, num partido que está em crise, e tudo isso faz parte desse cenário dos próximos 2 anos. Então, eu acho que a gente vai mudar o Brasil vai mudar muito no cenário, no macro. Também tem, acho que, grandes disputas acontecendo, Bolsonaro inelegível, querendo ser reeleito, querendo ser candidato, Lula já eleito, com a economia indo bem, ao mesmo tempo já com a idade avançada. Acho que a gente tem muitos elementos para acontecer e eu me vejo hoje dentro de uma perspectiva de um projeto político. Eu não quero estar na política porque é o único lugar que eu posso estar como cargo, eu preciso estar lá para ser. Eu quero estar lá porque achando que está contribuindo para um projeto político que eu acredito e para um lugar de melhorar a política e melhorar a vida das pessoas. E não preciso ser eu. Então eu acho realmente. Até porque tem outras marinas, tem muitas marinas, né? A gente multiplica, a gente multiplica. Qual é o nome da minha filha? Marina? É claro. Sua homenagem, sempre foi.
se ela quiser se filiar na rede, é um bom partido para ela. É um bom momento, ela já está com 8 meses, então vai dar tudo certo. Nem sei se pode, mas a gente pode verificar. Eu acho que não, eu seria um pouco ousado. Não, mas assim, a política por esse lado, assim, né, eu vejo que tu tem essa pegada que é de uma construção, não só do teu mandato ali, mas da construção a política partidária, a proximidade com Marina Silva bastante, assim. O quanto, inclusive, esse debate tu acha que tá conseguindo acontecer? O debate que é o debate da sustentabilidade, né? O lado da sustentabilidade, do clima, isso tem conseguido ganhar um pouco mais de abertura e entrar na pauta efetivamente, tu acha? Óbvio que sempre dá mais, mas o que é que tu acha, assim? Não, é que eu acho que dá para ser muito, muito mais. Acho que tem conseguido, a gente, né, nos últimos anos fala bem mais disso. Hoje, jornais de negócios postam lá, as empresas estão querendo, um dos motivos é os efeitos das mudanças climáticas. Há 2 anos atrás, esse jornal nem reconhecia as mudanças climáticas, então acho que esse é um... né? Nem existia, né? Nem existia. A Terra continuava sendo plana, né? Então acho que a gente tem avançado, mas ainda não é uma questão para a população. Acho que ela ainda não entendeu o impacto direto na sua vida. As pessoas votam para melhorar a vida delas. E é legítimo que elas votem para melhorar a vida delas. E se a gente não conseguir fazer elas entenderem que votar pelo clima, votar em propostas de sustentabilidade, é votar para a melhoria da vida dela, é votar para diminuir os impactos na vida dela, a gente ainda não vai conseguir pautar a política nesse sentido. E isso tem resultados muito ruins, muito concretos. A gente, enfim, passa ainda bastante distante de um corpo político conectado com o que o mundo já está olhando. Sim. O mundo empresarial, o mundo das grandes relações, o mundo das relações intergovernamentais já sabe os impactos das mudanças climáticas. É um impacto na vida das pessoas, no nível do mar, onde elas vão morar, na comida, tudo. E isso está muito distante ainda. Então, eu vejo ainda como um desafio nosso, de todas as pessoas que estão vivas, entender que as mudanças climáticas não são um problema do futuro. Eu ia falar uma coisa que é horrível. Mas que é assim, a boa notícia é que está péssimo, né? Então, no sentido de que as pessoas... Eu acho que falar sobre sustentabilidade 14 anos atrás, lá em 2010, era uma coisa, mas pelo menos para quem mora em São Paulo, eu posso falar por São Paulo, posso falar por Recife. As pessoas estão sentindo na pele agora. E o problema é que não tem volta. E se você quiser esperar sentir mais na pele, aí é aquilo... São Paulo... Marina, tu mora aqui... Eu não sei se tem a história do sapo, né? Que você bota o sapo e vai fervendo e tal. A São Paulo que eu me mudei em 2014... Rapaz, não tem nada a ver com São Paulo de hoje, de clima. Assim, eu me lembro, em 2014 eu mudei para cá, São Paulo é uma cidade que uma semana no ano vai ser quente, assim, quente chato, de putz, se você tiver um ventilador em casa, você não dorme, que inferno de calor, não sei o quê. Eu vim de Recife, que é um inferno de calor. E hoje em dia não, hoje em dia a gente está assim, em pleno inverno e é um mês de calor que você não aguenta nada, assim, né? Mudou muito, mas... Eu estou um pouco menos otimista, porque esse ano a gente passou pelo Rio Grande do Sul, que são cenas inimagináveis. Total. E pela seca na Amazônia, e queimadas no Brasil inteiro pela seca, e a gente não reverteu isso na urna. A gente passou pelas eleições municipais, isso não sendo um tema. Então a gente tem um desafio grande ainda, mas eu estou comprometida com esse desafio. E precisa de mais, precisa de mais gente, que também tem que, inclusive, deixar de ser uma coisa... É a parte bizarra, assim, né? Porque como é que alguém é contra, ou como é que alguém... É muito louco, assim. Tem que ser a pauta de todo mundo, né? Tipo, a pauta básica de todo mundo, assim. Não é. É muito louco. Marina, falamos de uma maneira geral, assim, é um prazer maravilhoso, assim, adoro esses papos. Passava muito mais tempo, mas inclusive em respeito à agenda da deputada estadual. Da minha não, respeito eu tô vendo ali, no fundo tem outros convidados para virem conversar aqui com você. Então... Hoje é o dia das Marinas, hoje vai ter Marina Bragante, inclusive, que a gente vai gravar, que também vai estar no Collab Gov Summit. Mas muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Estou ansiosa para assistir o Collab Gov Summit. Eu gosto de ver várias pessoas falando, nos inspira também, que a gente possa ter mais pessoas que queiram uma política melhor, sempre se envolvendo e participando. Obrigada. Obrigado, Marina. Obrigado a todo mundo que
assistiu, que está assistindo. Tem um monte de conteúdo muito massa. Continua assistindo. A gente adora fazer isso aqui. Eu adoro fazer esse papo informal, assim, que é inclusive... para tirar, eu fico nessa viagem, assim, não dá para ser, eu não gosto de chegar governador ao governador e o... Vossa Excelência. Ao mesmo tempo em que para mim é fundamental que a gente tenha respeito às instituições e aos cargos e a tudo mais. Claro que sim. Mas ao mesmo tempo na pessoa, não, na pessoa tem que ser a pessoa, tem que ser ela. E muito obrigado por ser essa pessoa, tá? Obrigada. Valeu, pessoal. Beijo grande e até a próxima.